Fala aí, galerinha, vamos para a correção do primeiro bimestre sobre renascimento, ok? Eu vou falando as questões assim por cada slide que eu passar para ficar melhor, ok? A número 1, além do renascimento urbano e comercial, de que outras formas o movimento renascentista foi dividido, né? A gente pode falar sobre renascimento cultural, artístico e científico, como eu falei com vocês no nosso vídeo passado, do mês retrasado passado, ok? 2. Identifique a característica que não faz parte do renascimento. Letra C, modernismo. Ok? O modernismo não faz parte do movimento renascentista, resgatou um movimento arcaico, o movimento greco-romano. 3. Que intelectual é considerado o pai do humanismo? Francesco Petrarca, ok? Francesco Petrarca, ele foi destacado como o pai do humanismo pela questão de trazer a humanidade, né, para as figuras renascentistas, para as peças renascentistas, para as esculturas renascentistas. 4. Cite uma característica presente no movimento renascentista: o humanismo, o antropocentrismo, o naturalismo, o racionalismo, o classicismo e o individualismo. Tudo isso eu falei com vocês no vídeo, ok? 5. Identifique o artista que não fez parte do movimento renascentista. É a letra B, Henri Matisse, ok? Ele foi um desenhista, tá, gente? Ele foi um escultor, fez gravuras, tá? Ele fez parte do modernismo. 6. Observamos que durante a Idade Moderna, principalmente no início, era muito forte o sentimento de negação à Idade Média. E a tudo que esse período se representou. Explica o motivo dessa negação. A negação é nada mais e nada menos, gente, pois que o homem medieval ele era considerado um pequeno e fechado, porque o homem medieval ele acreditava em tudo que ele via, que ele escutava, principalmente das coisas da igreja, ok? Ele não tinha muito conhecimento ele não tinha conhecimento vasto, como muitos intelectuais que apareceram. Por isso que a questão do racionalismo, né, veio à tona no Renascimento. O objetivo, gente, era nada mais nada menos da modernidade, era romper com esse arquétipo do ser humano, tá? De homem fechado, sendo considerado pequeno. 7. Relacionando a negação à Idade Média, explica a importância do classicismo para o movimento renascentista. É nada mais e nada menos, gente, que representava a aproximação de intelectuais renascentistas com a cultura desenvolvida na Antiguidade. Ok, na Antiguidade Clássica, ok, através de obras de arte e textos produzidos por pensadores greco-romanos. Ok, número 8. Tem aí a figura, quem tiver o livro, né, observe a figura de Sandro Botticelli, né, que foi um importante pintor renascentista que fazia parte do movimento humanista. E explique de que forma o humano foi importante para o desenvolvimento do Renascimento. Né? Foi nada mais nada menos, gente, rompendo com a visão teocêntrica, né, que eu já falei para vocês o que é teocentrismo, né? E que Deus é o centro de tudo, visão de realidade e fortemente influenciada pela doutrina católica, né, do período muito presente na sociedade medieval. Os renascentistas, gente, eles desenvolveram o seu próprio espírito intelectual baseados no protagonismo do homem moderno daquela época. Ok? 9. Cite um representante do renascimento cultural e um do renascimento científico. Gente, tem muitos, eu destaquei isso para vocês. Tem o Rafael de Sanzio, tem o Leonardo da Vinci, tem o Sandro Botticelli, né? Tem o Petrus Christius, tem o Jan van Eyck, né? No livro, quem tiver o livro, só procurar esses nomes que no livro contém. Ok? Tem Miguel de Cervantes, Luís de Camões e por aí vai. Nicolau Maquiavel e por aí vai. Ok? Esses foram cultos culturais, tem os científicos também, tá, gente? Que foi Nicolau Copérnico, Galileu e Leonardo da Vinci também se encaixam nos dois, porque ele fez planos científicos também, ok? Isaac Newton. 10.
identifique como eram conhecidos os financiadores dos artistas e intelectuais renascentistas. Como eu falei com vocês no vídeo, eles eram os mecenas. Letra D. 11. A partir do século XI, a Europa Ocidental foi o palco de uma série de mudanças: crescimento da população, avanço técnico, aumento da produtividade agrícola, intensificação do comércio entre o Ocidente e o Oriente e ascensão da burguesia, dos mercadores, amadores e banqueiros. Todas essas mudanças inspiraram uma nova visão do mundo, da arte, do conhecimento, impulsionando assim um movimento de grande renovação cultural, único na história do Ocidente, o Renascimento. Uma característica do Renascimento é o, letra B, antropocentrismo, humanismo, ok? 12. As transformações culturais ocorridas na Europa dos séculos XIV e XVI ficaram conhecidas como Renascimento. Foram características desse movimento, letra C, individualismo, tá? E utilização dos novos recursos com a perspectiva do desenho na pintura. 13. No decorrer do século XIII, a sociedade medieval estava em crise e a Europa atravessava um período de grandes transformações culturais, econômicas e políticas. Nesse contexto, teve origem nas cidades italianas um movimento que ficou conhecido como Renascimento. Dele participavam artistas e pensadores que, buscando inspiração nos valores da antiguidade clássica, passavam a exaltar as capacidades humanas e valorizar a liberdade individual. São valores do movimento cultural renascentista, letra A, o antropocentrismo, o naturalismo e o racionalismo. Como eu falei aqui com vocês, a razão, o trazer a questão natural do homem e o homem no centro de tudo, que é o antropocentrismo. Ok? 14. Que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade e em forma o movimento, tão preciso, admirável, na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus. A beleza do mundo, o exemplo dos animais. Esse texto é do Shakespeare. Quem tiver o livro, dá uma olhadinha aí. Esse texto expressa o movimento da valorização cultural do século XVI e principalmente a exaltação do homem. Ele representa muito bem o humanismo, ok? O homem no centro de tudo. 14, letra C. 15. Fundador da astronomia moderna, considerava o método dedutivo tão importante quanto o experimental. Construiu telescópios e escreveu os diálogos sobre os dois princípios do mundo, popularizando a teoria heliocêntrica de Copérnico, tornando-se a mais completa. Estamos referindo a quem? Letra C, Galileu de Galilei, ok? 16. Em oposição aos velhos valores medievais, a mentalidade do homem renascentista formulou novos princípios. Um desses princípios foi o racionalismo. Explique em que consistia esse racionalismo. Gente, é nada mais e nada menos de que através do uso da razão, né? Em substituição à explicação predominante do período medieval, que era a origem religiosa. Eles retiraram a questão religiosa e assim colocaram o homem, que o homem pensa, né? O homem, ele pode raciocinar sem ter uma mão divina, podemos dizer assim. 17. O homem é o mensageiro da criação, o parente dos seres superiores, o rei das criaturas inferiores, o intérprete da natureza inteira pela agudeza dos sentidos, pela inquirição da mente, pela luz do intelecto. Assim, pois, tomou o homem essa obra de tipo indefinido e tendo-o colocado no centro do universo. Falhou-lhes nestes termos: a ti, ó Adão, não te temos dado nem uma sede determinada, nem um aspecto peculiar, nem os munus singular, precisamente para que o lugar, a imagem e as tarefas que reclamas para ti, tudo isso tenhas e realizes, mas pelo mérito de tua vontade e livre consentimento. Eu te coloquei no centro de tudo, do mundo, a fim de poderes
inspecionar daí de todos os lados, de maneira mais cômoda, tudo que existe. Não te fizemos nem celeste, nem terreno, mortal ou imortal, do modo que assim, tu, por ti mesmo, qual modelador e escultor da própria imagem, segundo tua preferência, e por conseguinte, para a tua glória, possas retratar a forma que gostarias de ostentar. Poderás descer ao nível dos seres baixos e embrutecidos. Poderás, ao invés de, por livre escolha da tua alma, subir aos patamares superiores que são divinos. A 17, gente, considerando o texto acima, né, quem tiver o livro, de filósofo do movimento artístico-cultural conhecido como Renascimento, assinale a opção que não é característica do movimento renascentista. Tá na cara, né? Teocentrismo. O teocentrismo ele não faz parte do Renascimento, porque ele diz que o homem tanto pode chegar nas profundezas como pode subir para o divino. Ou seja, aquele quadro, Dedo de Adão, que tem um homem assim e Deus, que lhe faz a ligação do sagrado com o profano. Ok? A modernidade europeia trouxe consigo, a 18 agora, hein? A 17 é letra C, vamos para 18. A modernidade europeia trouxe consigo uma nova configuração de valores ditados, no sentido da produção e da difusão cultural, por movimentos denominados Renascimento Cultural e Reforma Religiosa. O que se entendia por saber científico passa a ser estimulado e divulgado esse novo padrão nos costumes e elementos característicos da nova mentalidade burguesa. Foi apoiado diretamente pelo... Letra C, aparecimento da imprensa. Eu falei com vocês no vídeo da criação da imprensa. Quem não assistiu, assista, por favor. Ok? A 18 é letra C. 19. Durante a Renascença, houve uma aproximação com muitas ideias da Antiguidade Clássica em oposição às ideias da Idade Média. Estabeleça as principais diferenças entre as características do período medieval e a época renascentista. A 19, gente, nada mais nada menos que ela fala que o período medieval foi marcado pelo predomínio das ideias voltadas para o misticismo, ok? O coletivismo e o antinaturalismo. O teocentrismo, gente, e o geocentrismo, o movimento renascentista resgata muito das questões apresentadas na antiguidade greco-romana clássica. Introduz o pensamento mais racional, o pensamento mais homem, né, do homem, e individualista, e naturalista, antropocentrista e heliocentrista. Ok? 20. As condições históricas que favorecem a Renascença na transição da Idade Média para a Idade Moderna foram, letra C, o enriquecimento das cidades italianas e o desejo de afirmação da burguesia com o patrocínio das artes. Ok? Gente, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Se cuidem!